Programa Nosso Direito em Ação hoje vai abordar a chamada tributação sobre os softwares. Vivemos todos na sociedade da informação e como fica essa questão da tributação. E para falar sobre esse tema, nada melhor do que recebermos aqui um profissional do direito, especialista no tema, um tributarista, que é o Leonardo Mazilo. Como vai, Leonardo? Obrigado pelo convite, por aqui tudo em ordem, espero que esteja tudo bem por aí. Queria agradecer você e ao programa, né, pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui. É um prazer recebê-lo. Na verdade, observando o seu currículo, percebi também que, além de especialista em tributário, especialista em direito e processo do trabalho. Não sei se já lhe perguntaram sobre isso, mas qual a relação? Já não, essa pergunta ela é feita assim constantemente, né? Eu costumo dizer nas primeiras aulas de direito tributário que a gente tem na faculdade, se diz que direito tributário é um direito de superposição, né? A tributação ela colhe, né, comportamentos humanos que são institutos de outros ramos do direito, né? E um deles, né, é o direito do trabalho, quando a gente fala em tributação da folha, né? É exatamente por isso que nós fizemos a opção aí há mais de uma década de fazer essa segunda especialização, exatamente para poder atender de uma maneira melhor, né, as empresas que hoje têm uma carga muito pesada em relação à sua folha de salários, né? Muito interessante. Aliás, antes de abordarmos essa questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal atualmente julga duas ADIs que, na verdade, impactam diretamente e trazem um repensar para todos nós, mas eu gostaria que você explicasse ao cidadão telespectador por que essa tributação nos softwares. Porque todos vivemos numa era de tecnologia. Será que isso não onera muito o bolso do contribuinte, o bolso do cidadão? Fala um pouco para nós sobre essa tributação especificamente. Verdade. Bom, a sociedade vai evoluindo, as coisas novas vão aparecendo e não poderia ser diferente com software, né? A gente começou, a internet é um fenômeno relativamente recente e os softwares vieram acompanhando essa mudança que aconteceu em relação ao novo mundo digital. Na década de 90, a gente comprava programa de computador, a gente ia até uma loja, tinha loja especializada em software, pegava lá na prateleira uma licença do sistema operacional, do pacote de, vamos dizer assim, Office, de jogos, né? E comprava fisicamente esses produtos. Isso acabou fazendo com que o Supremo Tribunal Federal e, de certa forma, o legislador entendessem, num primeiro momento, que o software poderia ter, vamos dizer assim, dois vieses diferentes, né? Ele poderia ter duas configurações diferentes. Uma seria do software de prateleira, que é aquele que a pessoa ia comprar, né? Passava a ter a licença perpétua daquele software. Óbvio que ela não tinha direito à atualização, as atualizações ela teria que comprar separado, mas aquele software ela tinha licença perpétua, né? E aí entendeu-se que isso seria uma mercadoria e, portanto, estaria sujeito à incidência de ICMS, né? E os softwares que são feitos de maneira personalizada estariam sujeitos à incidência de ISS. O que muda no bolso das pessoas? O que mudava no bolso das pessoas isso? O fato de que o ICMS tem uma alíquota muito mais alta, né? A média de alíquota do ICMS é 18%, ao passo que o ISS tem limitação tanto na Constituição quanto em lei complementar de alíquota mínima 2% e máxima 5%. Então, isso, de fato, faz uma diferença muito grande no custo que esse software vai significar, né? Agora, o que vem acontecendo, né? Essa noção de software de prateleira e de software por encomenda acaba perdendo um pouco o sentido hoje, porque ninguém mais compra software de prateleira, ninguém vai a uma loja comprar software, né? Hoje, os pacotes de automação de escritório, os ditos pacotes Office, né? Para não fazer propaganda de nenhuma empresa aí que faça esses pacotes, hoje em dia eles não são nem mais comprados, né? A pessoa paga uma assinatura anual. Então, falar em mercadoria digital hoje é cada vez mais difícil, né? E existe também uma contestação muito grande por parte de diversos juristas da própria existência, né, da possibilidade de existir uma mercadoria digital.
né? Porque a tendência da jurisprudência mais recentemente é de se entender que produto para fins de ICMS, mercadoria, seria aquele bem corpóreo, enquanto que o que seria colhido pelo ISS, de uma maneira geral, né, o conceito de serviço para fins tributários, ele não estaria distrito simplesmente a uma obrigação de fazer, mas aos bens imateriais, de maneira geral. Né? Só para entender, o Supremo Tribunal Federal, na verdade, vai julgar e, na verdade, vai decidir se na tributação dos softwares será inserido, então, haverá incidência de ICMS e ISS, quer dizer, os dois juntos, é isso? A questão é um pouquinho ainda mais complexa, né? Porque num determinado momento, alguns estados, até para estimularem a venda de softwares, acabaram instituindo, como o software ele tem, vamos dizer assim, ele carrega em si, quando se vende um software, até mesmo de prateleira, né? Uma licença de uso, né? Não dá para considerar uma licença de uso como mercadoria. Então, alguns estados optaram por cobrar ICMS sobre o suporte físico, né? Qual seria o custo do CD-ROM, né? E agora, como os softwares estão sendo vendidos todos por download, né? Esses estados firmaram um convênio atribuindo um percentual mínimo como se fosse o percentual do suporte, né? O que do software seria mercadoria, para cobrar ICMS. É isso que o Supremo vai julgar. Só para entender, o cidadão que tem um site na internet, ou que tem, enfim, vende esse software, porque muitas vezes vende uma licença, mas ele está vendendo um software. Na verdade, ele, quando vende pela internet, ele é obrigado a recolher uma tributação em cima de toda essa assinatura que o cidadão assina? Infelizmente, a gente vive numa federação, né? E pior, não é nem uma federação de estados, é uma federação de municípios. A gente tem 5.600 códigos tributários municipais, então imagina que a questão do ISS é super complexa. Mas entre os estados, a gente tem estados que têm legislação bem diferente com relação a isso, né? Mas fato é que hoje algumas pessoas acabam sendo, pessoas jurídicas, né? Acabam sendo obrigados a fazer recolhimento de ambos os tributos, né? O que é absolutamente absurdo, né? A gente sabe que o mesmo fato não pode ser objeto o mesmo fato gerador, né? Não pode ser objeto de mais de um tributo, né? Até o mesmo negócio jurídico pode sofrer incidência de mais de um tributo, mas por fatos geradores diferentes, né? Isso é, vamos dizer assim, meio elementar no direito tributário. Então, esse é um problema que precisa, de fato, ser resolvido. Sua opinião sobre essa questão da decisão do Supremo Tribunal Federal, na sua opinião, quer dizer, o software de prateleira e agora o software vendido pela internet, incide o quê? Né? Aliás, dentro dessa mesma perspectiva, eu já trago a seguinte pergunta: quais as novas teses desse Supremo Tribunal Federal que, na minha opinião, deixa de focar na Constituição Federal em muitas de suas decisões? Pelo menos, eu não sei o que você pensa sobre a composição do Supremo Tribunal Federal hoje. Bom, a pergunta é ampla, eu vou por partes, né? Minha opinião com relação a isso, eu não digo nem minha opinião do ponto de vista, entre aspas, doutrinário. Eu digo o que eu acho que vai acontecer, né? De acordo com o comportamento que o Supremo vem adotando, e adotou recentemente no julgamento, que acabou considerando como constitucional a incidência de ISS sobre contratos de leasing, né? E o contrato de leasing, como se sabe, é uma espécie de financiamento e é usado como um financiamento, né, de bens móveis e imóveis. Na verdade, seria um aluguel com opção de compra ao final, mas ele entendeu que sim, que de fato incide ISS, que isso seria um serviço, né? Mas aí, que serviço seria esse, né? É uma obrigação de fazer? Não existe obrigação de fazer nenhuma, né? Existe sim um serviço financeiro por trás disso, e esse sim seria sujeito à cobrança, um serviço bancário, né, de ISS, um bem imaterial, né? Então, se o Supremo vem adotando recentemente esse entendimento de que o conceito de serviço na Constituição ele tem essa cara, né, e cada vez mais, não de
uma obrigação de fazer simplesmente, mas sim de um bem imaterial que está sendo fornecido pelo vendedor ao cliente, né? Me parece que deve prevalecer a tese de que não há incidência de CMS, né? Inclusive contra o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República, que ainda se atém a essa noção que hoje não tem mais espaço no mercado de software de prateleira, né? Quando eu penso... Não existe mais. Quando eu penso em internet, eu não posso deixar de pensar na chamada tributação na nuvem. E que, na verdade, hoje os escritórios de advocacia, os profissionais como um todo, estão muito atentos com relação a isso e estão digitalizando seus processos e levando tudo para a nuvem, para as nuvens, né? Aliás, olhando aqui o seu visual, aqui o fundo da sua imagem aqui, eu fico pensando, claro, né, nessa beleza da cidade de São Paulo, mas mais do que isso, né, eu fico pensando na grandeza e na quantidade de tributação e na preocupação também com relação ao guardar as minhas informações, né? Porque as informações hoje estão num clique. E aí, como é que fica isso? Que tem cada uma dessas janelinhas desses prédios aqui atrás, né? Isso é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, né? O que é interessante é que, de fato, hoje em dia, como nós já dissemos, ninguém mais compra software, né? Isso é muito raro. As pessoas geralmente assinam. É o que se chama de software as a service, né? Software como serviço. Ou popularmente no jargão do TI é o SaaS, né? Eles falam SaaS, né? Isso aqui é um contrato de SaaS, né? De software as a service. E nesse caso existem questões que, para mim, são muito complexas e que vão ter que ser decididas sim, né? Porque quando eu faço uma assinatura de software as a service, eu, de fato, estou assinando um serviço, vamos dizer, que não está sendo executado sob o ponto de vista digital no meu computador, está na nuvem, né? Eu armazeno dados, eu processo informações. Se isso está sujeito a ISS, qual é o município competente para cobrar o ISS? É o meu, que estou em São Paulo, ou é o do fornecedor desse serviço, tá? Que está, por exemplo, no município de Santo André, aqui na Grande São Paulo, né? Quem é o município competente para cobrar o ISS nesse caso, né? No caso dos serviços financeiros, havia esse conflito de competência, guerra fiscal entre os municípios, que me parece que agora vamos dizer assim, essa guerra fiscal vai acabar sendo relativamente solucionada pela Lei Complementar 175, que altera a Lei Complementar 116, que é a lei que regulamenta o ISS no âmbito nacional, né? E a decisão do legislador, nesse caso, foi de dizer que o município competente é o do local do consumidor, né? O local em que está o consumidor do serviço. Essa questão leasing, afetou também a questão do leasing, propriamente dito? Leasing, dos planos de saúde, né? A operadora de plano de saúde está em Barueri, sediada em Barueri, mas o consumidor está no município de Botucatu, por exemplo, está no município de Votuporanga, né? O entendimento é de que não mais o município de Barueri vai ser competente para cobrar o ISS nesse caso, e sim esses municípios, de Botucatu e Votuporanga. Então, o que o governo vai fazer nesse caso desses serviços específicos, que estão na Lei Complementar 175, é criar uma espécie de sistema integrado para que haja uma guia de recolhimento só e a receita seja destinada ao município competente, né, do local do consumidor, pela aposição de um código do município na guia de recolhimento. Me fala uma coisa, a questão hoje do distanciamento, home office, questão da ampliação da comunicação, até vamos pensar aí entre países, entre outros países, outras nações, quer dizer, como é que fica se o tomador, por exemplo, tiver que cobrar, como é que fica essa questão do tributo e essa questão do tomador cobrando de alguém que está lá fora, por exemplo? Essa eu acho, o Leopoldo, que é uma das perguntas ainda sem resposta, né? Porque, de fato, hoje nós estamos usando aqui para fazer essa comunicação, você está no seu escritório, eu estou no meu, e nós estamos usando uma plataforma digital, né?
e essa plataforma digital não está situada sequer no Brasil. Se o município competente para cobrar o ISS é o do tomador do serviço, e a partir do momento em que eu alugo, que eu assino um serviço desse de plataforma, eu estou tomando um serviço por esse conceito de bem imaterial, né, e aí, como é que fica a cobrança do ISS nesse caso? Né? Como é que os municípios vão operacionalizar isso? Não dá para exigir, por exemplo, que a senhora Maria, que mora na periferia e que assina um serviço na internet, preenche uma guia de ISS. É uma coisa impensável. Né? E se ela assina um serviço estrangeiro, então não dá para o município chegar e cobrar do prestador de serviço. Isso é um desafio que ainda vai ter que ser resolvido pelo legislador. Né? Você falou em é um desafio dos tributaristas agora. Aliás, pensando em desafios, você falou que são perguntas sem resposta. O Supremo Tribunal Federal, o país hoje, há muitas perguntas sem respostas em matéria tributária e aí, até emendando essa mesma pergunta, você acha que há questões que deveriam ser priorizadas pelo Supremo, ou seja, respondidas com maior celeridade, porque essas perguntas sem respostas impactam justamente no bolso do contribuinte e, de qualquer forma, ainda que a pergunta seja sem resposta, nós estamos pagando aqui pelo serviço que usamos. E aí como é que fica? É excelente a pergunta, Leopoldo. Sobre as perguntas sem resposta, o Supremo tem trabalhado e trabalhou bastante esse ano para reduzir consideravelmente o estoque de discussões tributárias, né, que estavam em suspenso. Né? Só que, infelizmente, pela composição atual do Supremo e talvez tocados pela pandemia, as decisões que foram tomadas, em muitos casos, foram decisões baseadas não em fundamentos jurídicos, mas sim em fundamentos econômicos, né? E principalmente aqueles ligados à pandemia. Hoje os cofres públicos estão vazios, como é que nós vamos fazer para fazer frente a todos os gastos, mas a gente não pode rasgar a lei. Né? É o caso, por exemplo, do terço constitucional de férias, já era uma questão, o Supremo tinha entendido que não havia repercussão geral, deixou para o STJ decidir isso, né? O STJ decidiu isso em favor dos contribuintes, a questão já estava meio que pacificada, aí a União resolveu espernear e levou essa discussão, conseguiu emplacar essa discussão no Supremo. O Supremo não deveria sequer ter julgado, aceitou e reverteu, então, a decisão do STJ, mesmo no primeiro momento tendo entendido que não tinha sequer competência para julgar isso. Então, é muito complicado. Né? E existem alguma maneira... vamos dizer assim, significativo dia a dia das empresas, né? Por exemplo, o ICMS na base do PIS e da COFINS. É uma discussão que isso é bem polêmico. Já recebeu um veredito do Supremo, mas a União agora tenta fazer com que o Supremo dê uma interpretação um pouco diferente. A Fazenda quer ressuscitar a questão agora. É o famoso que a gente chama no jargão jurídico de ius esperneandi, né? Então, assim, e o Supremo está adiando essa decisão, porque já era para ter decidido isso ano passado, para ter definido, para encerrar essa litigiosidade, né? E o Supremo está enrolando para decidir isso, porque é uma decisão que vai afetar os cofres públicos em mais de 250 bilhões de reais. Né? Mas, infelizmente, ou a gente cumpre a lei, e aí tem a segurança de que a lei vai ser cumprida, dura, mesmo sendo dura, mas é a lei, né, para usar o jargão conhecido, ou senão se a gente vai partir para a relativização e vai começar a acatar argumentos econômicos, vai ficar ao arbítrio da situação, ao sabor do vento e da situação econômica do país, para que decisões sejam tomadas, decisões jurídicas sejam tomadas. Né? Essas recentes alterações, e aí tivemos muitas alterações, eu não quero nem usar a palavra pandemia, porque essa palavra já ficou até, eu acho que desgastante nos meios de comunicação, de tanto que se falou. Passamos por transformações e transformações econômicas nos últimos meses, e recentemente uma decisão nas urnas nos Estados Unidos trazendo um novo presidente.
É claro que o nosso objetivo aqui não é discutir a política propriamente dita, mas essas mudanças no cenário internacional, elas trazem um impacto na tributação propriamente dita, ou seja, o governo, é claro que o governo, né, de qualquer forma, compra, vende, importa, exporta, mas como é que fica essa questão da tributação, pensando no cidadão? Porque tem muita gente preocupada, quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, né, e no Brasil, como é que vai ficar? E na cidade, e a prefeitura, enfim, tudo isso traz uma mudança no bolso do contribuinte, na sua opinião? É muito interessante a pergunta, né? Eu acho que a eleição nos Estados Unidos talvez interfira mais na arrecadação de impostos do que na tributação propriamente dita, porque, obviamente, aquilo que interfere na nossa economia vai, em razão disso, acabar interferindo também de maneira quase que imediata na arrecadação de impostos pela União. Não acho que vai haver, do ponto de vista de tributação em si, alguma diferença, porque houve um esforço recente do governo brasileiro em se aproximar dos Estados Unidos, em busca inclusive, de romper barreiras comerciais, essas barreiras que são criadas especialmente por meio de tributos, né, de tributos sobre importação. Infelizmente, esse esforço acabou não se revelando produtivo e obviamente, né, o que se espera de um governo democrata seja um governo um pouco mais de voracidade fiscal do que um republicano, né, e que faça um pouco mais de linha dura no comércio internacional do que um republicano. Só que nós não tivemos benefício nenhum com a aproximação com os Estados Unidos no governo Trump, então provavelmente o que virá no governo Biden em relação à tributação não vai mudar muito para a gente, né? É óbvio que aqui no Brasil, sim, aí a gente tem um receio grande do que virá, não pela linha política que cada, vamos dizer assim, candidato agora nos municípios tem, ou que vem a ter no governo e na presidência da República em 2022, mas principalmente porque os efeitos da pandemia vão acabar se fazendo presentes nos próximos anos, e isso vai gerar uma necessidade diferente da que o governo já tem hoje em relação a tributos, né? E aí eu diria, só para concluir meu raciocínio, desculpa se eu estou me estendendo, né? Se hoje a necessidade de arrecadação é maior, e sempre foi antes da pandemia, do que aquilo que de fato o governo arrecadava, seja porque o nosso governo é ineficiente, né? Seja porque existe desvio de verbas, né? Imagina agora, né? Vai ser maior ainda. Então, uma pressão por aumento de tributos vai ser grande, né? Um exemplo disso, aliás, até aproveitando, ontem foi derrubado o veto à desoneração. O presidente queria acabar com a desoneração da folha de salários e vetou a postergação dessa desoneração para o final de 2021, né? O Congresso derrubou. É mais um sinal de que, de fato, o governo está atrás de dinheiro, né? Leonardo, eu quero muito agradecer a sua presença. Na verdade, poderíamos aqui discutir vários temas de direito tributário. Na verdade, o direito tributário é fascinante. Por um lado, ele é fascinante, do outro lado, ele traz uma preocupação, e principalmente para quem assiste, porque pensa no futuro. Mas, na verdade, você esclareceu aqui, mais do que responder essas questões relacionadas aos tributos e às incidências, enfim, né, você acredita que fez cidadania por discutir assuntos voltados especificamente ao cidadão, esclarecendo mesmo. Eu acho que a comunicação, quando fala sobre direito tributário, ela atinge o cidadão diretamente. E atinge, claro, a sua dignidade também. Então, de qualquer forma, suas considerações foram muito importantes. Eu quero agradecer a sua participação. Olha, eu agradeço, Leopoldo, e gostaria de me colocar à disposição para voltar quantas vezes você quiser, porque eu realmente gosto muito do programa, me afinizo muito com a iniciativa. Então, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Eu que agradeço. O programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema importante ao profissional do direito, ao cidadão. Acesse as redes sociais, acompanhe o programa Nosso Direito em Ação e participe. Aliás, o canal é sempre aberto a profissionais que queiram trazer aqui conteúdo e informação, e mais do que isso, também fazer cidadania contribuindo com toda a sociedade. Até o próximo encontro.